E aí, sei que você está ansioso para assistir aqui mais um episódio do Diário de um Open Mic, mas eu queria falar que nesse episódio eu cometi uma besteira e o áudio não saiu do microfone. Então eu fiquei meia hora com o microfone na boca, à toa, porque não gravou nada. Mas ficou um episódio legal, acho que eu não vou conseguir fazer de novo, não vai ficar orgânico se eu fizer de novo. Então eu vou postar assim mesmo, mas eu queria dizer para quem está chegando agora que o áudio normalmente é bem melhor. Então se você achou o áudio desse aqui ruim, eu gostaria que você ouvisse ou o anterior ou o posterior, porque vão estar com áudio bem melhor. Mas eu acho que o conteúdo ficou legal e eu vou postar assim mesmo, tá bom? Então é isso, bom episódio para você e tchau! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando um episódio novo, que episódio dessa semana. E hoje vamos falar de quem? Dele, jumento, jegue, asno, jirico. Vários nomes, um herói injustiçado. O homenageado de hoje é ele, o jegue brasileiro, erroneamente chamado de burro. Inclusive, essa é a primeira curiosidade e eu queria dizer que esse episódio ele era para ser feito sobre o burro, mas na verdade vai ser sobre o pai dos burros. O dicionário? Não. O jegue, o jumento, o jirico, o asno, o jumento, já falei. Enfim, é um outro animal. É o animal que o nome dele é Equus. Peraí que eu anotei aqui, mas eu perdi. Enfim, ninguém quer saber também o nome científico do jumento, mas vamos falar hoje sobre o jumento. E sem mais delongas, vamos começar esse episódio aqui que está sensacional. E a minha missão aqui, assim como no da Anta, é o quê? É fazer justiça, né? É eliminar do vocabulário brasileiro o xingamento de jumento, nesse caso, né? Mas aí vocês vão ver que também cai por terra também burro. O xingamento burro não vai mais fazer sentido. Quem assiste o podcast ou quem ouve o podcast já sabe que a anta também já caiu por terra. Isso aí é coisa antiga. Eu já mostrei aqui que a anta é um animal muito legal e muito inteligente. E hoje é a vez do burro, né, do jegue, do jumento, de toda a sua família. E a mula também, que é a fêmea do burro. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nosso episódio. A primeira curiosidade é justamente essa: burro e jegue não são o mesmo animal. Quem é de sítio já está ligado aí, mas a maioria do Brasil não é. E o burro, na verdade, ele é o cruzamento de um jegue com um cavalo. Na verdade, não um jegue, né? Uma jega com um cavalo ou um jegue com uma égua. Então, quando cruza esses dois animais diferentes, que é o jegue e o cavalo, né? São duas espécies diferentes. Quando eles cruzam, nasce o burro ou a mula. Quando é menina é mula, quando é menino é o burro. Então a primeira curiosidade é justamente essa. É que o burro não é o jegue, tá bom? Então jumento, jegue, asno e jirico são o mesmo animal. Burro é um outro animal que é filho desse. Então o verdadeiro pai dos burros não é o dicionário, não é o Aurélio, é o jumento. O jumento é o pai e a jumenta é a mãe. Ou o cavalo e a égua. Depende quem comeu quem, né? Mas vocês entenderam. Então essa é a primeira curiosidade. Inclusive, todas as outras curiosidades eram para ser sobre o burro. Mas não vou falar o burro aqui porque eu estou querendo eliminar esse xingamento. E se eu me xingar de burro, eu estou sendo contraditório. Então eu já achei uma nova palavra. Na verdade não é uma nova palavra, é uma palavra que já existe, mas que agora a gente tem que usar no lugar, tem que usar ela corretamente, tá bom? Que é tolo. Então, eu sei que é meio estranho. Então, se você é de Morato igual eu, você chegar na roda e falar, mas é muito tolo, você vai ser até zoado, né? Vai até ter bullying, mas saiba que você está fazendo um bem maior, você está protegendo esse animal tão legal que é o burro ou que é a anta, né? Que eu já tinha falado no episódio anterior. Inclusive você devia ouvir o da anta, que é muito legal também. Então a primeira curiosidade já foi essa. Segunda curiosidade: o jumento ele precisa de menos comida do que outros animais do mesmo tamanho que ele, tá bom? E ele também aproveita muito bem a água do capim. Então ele não precisa tomar água. Ele pode ficar vários dias sem tomar água, só comendo capim.
Então já começa por aí a segunda curiosidade, já prova que o burro, aliás, o jegue, ele não é tão burro assim, porque ele, como ele pode ficar vários dias sem tomar água, ele não toma qualquer água. Então se a água não parecer limpa, ele fala, não, também não vou beber, e não bebe. Então já mostra aí que ele é mais inteligente do que gato e cachorro que toma água da privada. Se você criar um burro em casa, então fique tranquilo, um burro não, um jegue, fique tranquilo que o seu jegue doméstico, ele não vai tomar água da sua privada, porque ele é um bicho muito inteligente, ele tira a água do capim e não precisa ficar tomando água podre. Então você tem que ir lá e colocar no potinho dele, porque também não é palhaçada não, tá bom? Então essa é a segunda curiosidade sobre o jegue. A terceira curiosidade, os jegues eles são muito inteligentes, ao contrário, né, do que eu vou falar o jumento, porque jumento é um xingamento mais comum, né? Mas o burro também deve ser, o burro puxar o pai, todas essas características aqui são do jegue, mas se o burro puxar o pai, ou se for uma jega e ele puxar a mãe, né, para não ser machista, quando eu falo assim parece que eu estou falando puxar o pai pelo fato do pai ser macho, mas é pelo fato do pai não ser um cavalo, ser um jegue. Vocês entenderam, né? Então se o burro puxar o pai, essas características também servem para ele. Então eu não tenho a comprovação científica disso, mas eu vou assumir daqui para frente que tudo isso aqui vale também para o burro, porque aí a gente já livra o jegue, o jumento, e o burro e a mula, e já anula qualquer xingamento com esses nomes agora de hoje em diante. Quando alguém te chamar de burro, você vai achar que é um elogio, né? Se chamar de mula, você vai achar que é um elogio. Inclusive a mula e o burro são os mais inteligentes de todos. Essa curiosidade eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, mas burro e mula, eles são estéreis. Isso quer dizer que eles não podem ter filho. Então eles transam sem proteção, e o burro ele transa muito mais do que eu ou você ou qualquer ser humano, a menos aquele negão do WhatsApp que tinha a jeba grandona, porque cada estocada do burro vale por 5, 6, 7, 10, 20 estocadas nossas, tá bom? Então cada vez que ele copula, cada movimento é 5 vezes o nosso, então ele transa muito mais que nós, e ele nunca vai ser pai, ele não precisa usar camisinha. Também se ele tiver o sonho de ser pai, ele pode adotar um potro, mas assim, biológico, ele nunca vai conseguir ter, então ele pode transar com todas as éguas, né? Ele pode transar com todas as jegas, as jumentas, as mulas, ele passa rodo geral e ele nunca vai precisar fazer um exame de DNA, e ainda falam que esse cara é burro, olha aí. Então essa curiosidade é um bônus, acho que eu não anotei ela aqui, mas eu quis deixar mais completo ainda, então eu dei essa aqui de brinde para vocês. Então a mula e o burro, o jegue não, mas a mula e o burro eles são animais estéreis, tá bom? Vamos aqui pro próximo, já tinha falado, né? Não, eu estava falando disso, eles são muito inteligentes e eles estão bom de memória, então não sei se você sabe, mas o jegue e o burro, consequentemente, ele pode lembrar de um caminho anos depois de passar lá. Então aqui ele já prova que ele é mais inteligente que eu, inclusive, porque hoje em dia sem o Waze eu não sei chegar em lugar nenhum. Inclusive eu vou fazer um parênteses aqui, eu falei eu não sei chegar, e eu reparei, ouvi no último episódio, eu reparei que várias vezes quando eu vou falar palavra com S, sai com X. Eu não sei de onde vem isso. Eu acho que eu falando normalmente não sai assim, ou sai, e eu não percebo. Mas eu ouvindo o último episódio, várias vezes sai um chei, esquisito. Mas é sem querer, viu? Se você reparou aí também, eu vou tentar policiar para não ficar falando tanto cheio aqui, tá bom? Então, é isso que eu ia falar agora. Eles são muito inteligentes, eles lembram do caminho, eles vão uma vez e eles já lembram, daqui a anos, se precisar voltar, ele volta. Então, você pode, por exemplo, beber, tá vendo? Seu carro não sabe voltar para casa, a menos que você tenha um Tesla, você não vai saber voltar para casa bêbado. Se você tiver um jegue, aí você volta, que aí você vai o bar, aí você bebe, deixa o jeguinho lá, comendo uma graminha, não vai deixar ele amarrado também sem nada para comer, que ele vai ficar puto com você e vai te levar para outro lugar. Mas se você tratar ele bem, deixar uma aguinha limpinha para ele,
uma graminha ali, um capim para ele comer, na hora de ir embora você só fala no ouvido dele, fala o endereço, é tipo um Uber o Jeg. Você fala lá no endereço para ele e fala assim, vamos para casa. E aí ele te leva, mesmo que você não voltou para casa há anos, você ficar na Cracolândia, por exemplo, anos perdidos, seu Jeg te leva de volta para casa porque ele lembra o caminho depois de vários anos. Eu não sei como é que descobriram isso, mas imagino que foi um cientista bem desocupado que estava estudando o Jeg e ele descobriu que depois de anos ele consegue voltar para casa, não consegue lembrar o caminho. Ao contrário de outros tolos como eu, que se não tiver o Waze, não volta amanhã. Eu vou hoje no lugar, se eu precisar voltar amanhã, eu tenho que pôr o Waze de novo. Se acabar a bateria do Waze, eu tenho um carregador no carro. Agora, se acabar a bateria e eu tiver sem cabo, eu fico rodando por São Paulo até não sei quanto, porque os caras do posto agora também não sabem mais caminho não. Viu? Antigamente a gente perguntava, hoje em dia você pergunta pro cara do posto, fala onde é que fica a Marginal, ele fala, coloca no Waze aí, Marginal que você chega, seu retardado. Então, acho que retardado também é uma palavra que não deve ser mais usada pelo jeito. Mas ele pode falar seu tolo, tolo pode falar. Eu acho que tolo não deve ser um animal. Se for um animal, o próximo episódio é sobre os tolos, tá bom? Então é isso. A terceira curiosidade é que eles são muito inteligentes, tá bom? Agora aqui a quarta curiosidade é que o Jeg tem a fama de ser teimoso. E isso realmente ele é, mas na verdade não é que ele é teimoso, é que ele é cauteloso, é diferente. Ele não é cabeça dura, ele só é meio bundão. Então se você estiver mandando ele fazer uma coisa e ele vê algum perigo naquilo, ele não vai fazer. Então se você estiver querendo que ele, por exemplo, nesse exemplo do bar, se você falar para ele assim, vamos para casa do ex não, da ex, né? Ou do ex, porque pode ser uma menina de Jeg. É um pouco mais difícil. Normalmente quando a gente vê Jeg na rua, se bem que acho que hoje em São Paulo a gente não vê mais Jeg na rua. Em Morato ainda vê, a gente é privilegiado, né? A gente é de Morato, tem vários benefícios. Então em Morato tem Jeg. Inclusive tem um episódio que eu falei de um Jeg aqui. Acho que vale a pena eu fazer um outro parênteses, que tinha uma empresa que eu trabalhava aqui em Franco da Rocha, que era no meio do mato, e do lado tinha um Jeg, e aí a gente fazia uma reunião do lado de fora, uma roda, e aí quando o meu gerente ia falar, o Jeg acho que gostava da voz dele, quando o gerente ia falar, o Jeg começava a relinchar. Será que é relinchar o que o burro faz? Vamos ver se chama relinchar. O burro não, o Jeg. O Jeg relincha. Vamos ver. Pelo jeito é relinchando mesmo. Não sei se relinchar significa relincha. Bom, enfim, vamos adotar que o Jeg relincha. Então, toda vez que meu gerente ia falar, o Jeg relinchava. E aí era muito engraçado. Era muito engraçado essa reunião da manhã, quando o Jeguinho estava acordado lá para participar. Tá bom? Então essa é a quarta curiosidade, eles não são teimosos, eles só são cautelosos. Então voltando, agora fechando parênteses do Jeg lá da Guerra, que é a empresa que eu trabalhava, eu posso falar o nome porque essa já faliu, não corre o risco de me processar. Então eu trabalhava na Guerra, do lado tinha uma fazenda assim, não era nem uma fazenda, um sítiozinho, e lá tinha um Jeg que toda vez que ele ouvia meu gerente falar, o Jeg relinchava, como se estivesse respondendo para ele ou questionando, né? Às vezes ele questiona a ordem, ele não é tolo, tá bom? Então essa é a terceira curiosidade. E aí, o que eu ia falar não é a quarta, né? Eu já fechei o parênteses, agora sim eu vou falar isso. Que naquele exemplo, que o Jeg, você foi pro bar, bebeu demais. Aí, você quer ir embora, você fala pro Jeg, vamos pra casa da ex. Ou pra casa do ex, se for uma moça com um Jeg, ou com um burro ou com uma mula. Que também pode ser a mula também pode fazer todos os trabalhos de um Jeg ou de um burro, a mula também faz. Tá bom? Então, menos se for mula sem cabeça, ela não pode usar cabresto. A única coisa, porque colocar cabresto ia cair. Mas fora isso, ela pode fazer tudo que um homem faz. Aliás, que o homem faz não, que um Jeg faz, um macho faz, ela também faz. Então pode ser uma menina com a mula. Mas enfim, você pode estar lá no bar, bêbado, e aí você vai no ouvido do burro e fala assim, burro, me leva pra casa da minha ex. Aí o burro não vai. E aí você pode bater nele que ele não vai. E aí não é porque ele é teimoso, é porque ele é cauteloso. Ele sabe que não deve levar você para casa da ex, porque vai dar merda.
Então ele te protege não indo lá. Então as pessoas falam que ele é teimoso, mas na verdade ele está ajudando a humanidade, sendo cauteloso e não fazendo aquilo que ele vê algum perigo. Tá bom? Então, assim, a quarta curiosidade sobre o burro, ele é muito teimoso, mas pro seu bem. Eita porra, cara, um bicho bem grande aqui. Pera aí. Eu não vou editar isso aqui porque dá muito trabalho editar ainda o áudio junto com o vídeo separado. Então eu vou só bater esse bicho pra lá e depois eu vejo o que é. Então, voltando aqui, se você só está ouvindo e não viu esse pequeno intervalo aqui, me desculpa, por algum motivo entrou um inseto aqui, por algum motivo, parece que o inseto precisa de motivo para entrar na casa. Mas entrou um mosquito, eu não sei como, porque a janela estava fechada, deve ter entrado antes, e aí ele ficou antes batendo no ventilador, pode ser que tenha feito um pequeno ruído aí, era ele batendo no ventilador, e aí ele caiu aqui em cima e eu já dei um peteleco para lá, e ele... Espero que tenha ficado pelo menos desacordado e não volte para se vingar. Então tá bom, vamos lá. Para a quinta curiosidade sobre o burro. Então a quinta curiosidade é que tem burro no mundo inteiro. Então o burro, ele é um episódio, ele é um animal que ele se espalhou por todos os continentes do mundo, menos aonde é muito gelado, que também não é obrigado a ficar passando frio. Então lá no Polo Norte, lá na Antártida, não tem burro, mas fora lá, tem em todo lugar do mundo tem burro, mas uma curiosidade é que é só no Brasil que o burro ele foi eleito presidente. Tô brincando, não tô falando do Lula aqui não, rapaz. Tô brincando, não vamos falar de política aqui. Tá bom, Lula não era burro, tá bom, só porque ele não era estudado. E o Bolsonaro também não é burro, porque eu falei aqui que eu ia defender o burro, ficar comparando o burro com Lula e Bolsonaro é exatamente o contrário disso. Então esquece essa parte que eu falei. Não tem presidente burro, tá bom? Então tem presidente tolo e presidente idiota, mas burro não tem, em lugar nenhum, tá bom? Então vamos pro próximo aqui, ó. Ele tem, mas é isso mesmo, ele tem o mundo inteiro e... Quer dizer, mas é verdade... Então, só para complementar aqui, tem o mundo inteiro e a origem mais provável é na África, mas devido à sua grande capacidade de se adaptar, ele se espalhou para o mundo inteiro e hoje a gente nem sabe com certeza se realmente começou na África. Eu acho que essa conclusão de que ele provavelmente é da África se deve ao tamanho da giromba. Tá bom, vamos para a próxima, pessoal. Vamos para a próxima curiosidade. A curiosidade número 6 é que o burro, o jegue, o jirico, ele está em extinção. Pois é, se eu fosse um pouquinho mais, como eu posso dizer, se tivesse um pouquinho menos de preguiça, eu ia até colocar uma música triste agora. Então imagina na sua cabeça que agora que eu tô tocando a música triste, porque essa sexta ela é muito triste de fato, porque o burro é um animal tão legal, um animal tão bacana, tão amigo, né, da natureza, tão amigo do ser humano. Ele infelizmente está em extinção, porque agora a gente não precisa mais dele, né? O ser humano é bem assim, a gente é ingrato. Então, enquanto o burro estava carregando as coisas para nós, tinha burro a dar com pau aí. Então tinha vários burros, vários jegue, onde você ia tinha burro e jegue. Aí hoje em dia, que tem Uber, né, tem mototáxi para levar a gente, tem pessoas, tem máquina, empilhadeira para carregar as coisas, tem caminhão. Aí a gente parou de criar os bichos, e aí soltou, e aí os bichos soltos acabou que não acho que não vale a pena também ficar solto, tem que ficar transando, e aí tá em extinção, tá bom? Não sei se tem relação com ele estar solto, mas com certeza tem relação com a gente parar de criar, porque quando a gente criava a gente tratava dele, né? Tratava as doenças, dava comida, então dava vacina, né? O burro toma vacina, o burro não tem preconceito com vacina. Outro benefício do burro, né? Tem gente que não quer tomar vacina, o burro toma vacina, porque o burro ele é inteligente, ao contrário das pessoas idiotas que acham que vacina vai virar jacaré. Tá bom? Mais uma crítica social aí, né? Mas vamos parar porque já tá ficando muito político isso aqui. Mas só lembrando que eu também chamei o Lula de burro. Então, se for me xingar, que xingue os dois lados. Tá bom? Então vamos lá, essa é a sexta curiosidade, infelizmente. Agora volta a música alegre, porque o burro está em extinção, mas tem a sexta curiosidade. Então,
A sétima curiosidade agora é o seguinte, assim como o cão ele ficou famoso por ser o melhor amigo do homem, o burro ele também ficou famoso por ser o melhor amigo do Shrek. Pois por essa eu não esperava, hein? Essa sétima curiosidade foi realmente surpreendente, hein? Essa aí te pegou, hein? Fala a verdade, essa você não viu vindo. A gente fala que quando o cara faz a piada é previsível, a gente viu vindo lá da esquina. Essa aqui eu duvido que alguém no Brasil viu vindo esse punch perfeito aqui de eu falar que o burro ficou famoso por ser o melhor amigo do Shrek. Ninguém viu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio sobre curiosidades do burro. Agora, toda vez que você chamar alguém de burro, eu quero que você tenha em mente que você está elogiando essa pessoa. E se a pessoa ficar brava, já sabe. Você manda esse vídeo para ela e fala assim, olha aqui meu amigo, eu te chamei de burro, eu te chamei de jumento, de jegue, de mula, mas eu estava te elogiando, porque olha só o tanto de qualidades que esse animal tem e você está se sentindo ofendido quando na verdade você devia se sentir lisonjeado de eu estar te chamando por o nome de um animal tão bacana quanto o burro, o jegue, a mula, o jirico, o asno e tinha mais um. Jegue já falei? Bom, se eu não falei, é isso aí. Então é isso que eu tinha para hoje aqui. E isso eu tinha para hoje do quê? De curiosidade. Que agora tem a melhor parte desse podcast, é o quê? Que é o jabá, que é as propagandas. Então eu queria aqui já começar aqui falando, primeiramente, aqui ó, Vai de lá Comedy. Tá vendo aqui essa camiseta? É a mesma do último episódio, porque eles mandaram só uma. E na verdade tem uma branca também. Tem uma branca, mas a branca tá lavando. E roupa branca é muito difícil, né? Porque você tem que lavar só com roupa branca. E a menos que você seja enfermeiro ou dentista, não tem tanta roupa branca. Então demora até juntar todas as roupas brancas do seu guarda-roupa no cesto para você conseguir lavar. Então eu só vou usar a branca lá para 2023. Porque só tenho ela, então tem que esperar eu comprar outras roupas brancas para poder lavar e usar. Então por isso que eu tô com a preta de novo. Eu não lavei do último episódio para cá, porque eu gravei semana passada e eu não usei a camiseta. Então não tem por que usar meia hora aqui para gravar dentro de casa, ventilador ligado, não tô nem suando. Então eu não vou lavar para usar de novo. Mas é isso aí, ó. Vai de lá Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, quiçá do interior de Várzea Paulista. Ela é a marca do meu amigo Thiago Ferreira, que vai no Instagram lá e segue lá, Vai de lá Comedy. E aí você fala que você viu a propaganda aqui no Diário de um Open Mic, aí você ganha um desconto. Fala pra ele, me dá um desconto aí que o Diogo falou que tem desconto, então pode ir que tem desconto sim. Tá bom? Eu tô fazendo propaganda porque se um dia essa marca ficar milionária, eu vou ser o modelo, vou ser o garoto propaganda. Olha aí, já tô. O Thiago não sabe disso ainda, mas eu já estou colocando isso no meu contrato. Tá bom? Ele vai assinar digitalmente, agora não pode mais se encontrar por causa da pandemia, mas já passou a pandemia, começou a vacinação, graças a Deus, mas mesmo assim eu vou colocar isso aqui no contrato, que eu vou ser o garoto propaganda da Vai de lá Comedy, vai no Instagram e segue Vai de lá Comedy, e também ouve o podcast do Thiago, que é o Diálogo de um Cara Só, que tá muito bacana. Ele fez 2 entrevistas agora e tá legal porque ele só falando não é tão legal, mas ele traz entrevista com a galera bem legal e é umas pessoas de umas profissão que você nunca imaginou, tipo, você nunca vai ver no Danilo Gentili. Na verdade vai ver sim, Danilo também leva umas pessoas lá meio anônimas assim, mas é uma profissão muito legal. Tem um cara que é treinador de corrida, que eu achei que a pessoa para correr era só andar rápido, mas parece que não, tem técnica para correr, não é só você andar rápido. Parece que tem outras coisas para você aprender. Então teve um cara que fez um episódio, ele fez um episódio com um cara que era isso, treinador de corrida, e agora ele fez com a menina que ela é decoradora de festa. Então você leva na festa, ela olha, dá 3 olhadas e decora. Então você pergunta, fala assim, quem comeu a coxinha? Quem estava perto do doce? Aí ela fala, o cara de amarelo. Ela fala, como você sabe? Eu falo, porque eu decorei. Ela decora muito rápido. Ai, que tô brincando. Ela é decoradora mesmo, ela faz festa e aí também tem bastante coisa que a gente... Foi uma conversa bem legal mesmo, de verdade. Então vai lá e procura Diálogo de um Cara Só e ouve lá.
Então é isso aí, ó, jabá do Vai de La Comedy, a menor marca de roupa do interior de Várzea Paulista, tá bom? Segundo jabá, meu cabelo ainda tá curtinho, a barba já tá crescendo, mas é porque a barba não foi ele que fez. Se ele tivesse feito a barba, é que com 12 visualização, a minha pergunta só deu para cortar o cabelo. Mas quando eu chegar, quando você se inscrever nesse canal aqui, ou quando você começar a ouvir no Spotify, e compartilhar para seus amigos que você chamou de burro, mas eles estão nervosos, para eles ficarem calmos, aí eu vou chegar a muitas visualizações e aí a minha pergunta com o Quito Barber vai poder cobrir a barba também. E aí ele vai ficar um mês sem crescer, porque ele manja. Então, Quito Barber, um barbeiro aqui de Cajamar, meu camarada. Então, segue, ele falou para não seguir no Instagram e ele falou para eu colocar o WhatsApp dele. Então, se você quiser marcar um horário, só chamar o Quito Barber, é aqui de Cajamar. Se você mora aqui perto, trabalha ali onde eu trabalho ali no CD da Marabras, eu não trabalho na Marabras, por isso que eu falei no Marabras, porque eu não quero perder meu emprego falando o nome da empresa que eu trabalho de verdade. Mas é um condomínio da Marabras e tem muita gente que trabalha lá. Então, se você está me ouvindo e trabalha na Marabras, dá para você ir na hora do almoço até, vai lá, corta o cabelo e volta para trabalhar. Então, segue não. Pega o WhatsApp dele aqui, ó, na descrição. Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar. Então, essa foi a minha dedicatória aí de hoje. Ah, e tem mais uma. Opa, já esquecendo aqui a propaganda, rapaz. Só que chegou aqui, ó. Já fiz aqui a propaganda em outros episódios, mas eu tô aqui com a minha coleção completa de Minhocazines, que é a revista do Clube do Minhoca. E essa edição aqui, que chegou hoje, edição de verão. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, deixar aqui para a luz pegar, tá vendo? Olha que top. Edição de verão, a primeira de 2021. E essa aqui tá muito bacana, tem várias coisas, tem vários bagulho legal aqui, tem texto de uma galera foda, Igor Guimarães, Afonso Padilha, tá vendo aqui, ó, todo mundo escreveu, ó, não vai dar pra ver, depois você dá um pause e aí você vê. E a última página, essa aqui, ó, essa página bonitona, tá vendo? Essa página é de quem? É minha aqui, ó, Diogo Andrade, que sou eu. Então, essa revista de janeiro tem publicação minha. Então, se você quer conhecer, meu, não é só minha não, eu vou ler todos os caras aqui, que a gente tá com tempo. Então, ó, tem textos aqui, ó, do Patrick Maia, Afonso Padilha, Igor Guimarães, Vitor Amar, Edgar Agostinho. Vitor Amar, se você conhece o Ventura, o Vitor Amar é do Jokes, o grupo do Ventura, aquele bem fofinho, bem bonitinho, né? Dá vontade de dar uma apertada nele. O Edgar Agostinho, que ilustrou e o Edgar Agostinho, eu fiz blá como se eu fosse cortar, mas eu nem vou cortar isso aqui, eu não dito nunca. Isso aqui é a realidade, isso aqui é como se fosse um programa ao vivo, tá bom? Então, o Edgar Agostinho é um grande ilustrador, ele ilustrou os livros do Léo Lins e o gibi de Lopes, do Quatro Amigos. Então, ele tá aqui também, várias ilustrações, foi ele que fez, o cara é muito foda, ele é comediante também e faz uma ilustração foda. Então, tem o Edgar Agostinho, tem o Borg, Fernando Borg, que é um comediante lá do Sul. Agora eu vou falar só os nomes, mas não é porque eu tô dando menos prestígio para esses outros, é porque se eu for falando características de todos vai demorar muito, porque tem muita gente. Então, além desses tem Daniel Sartório, Léa Kiel, Felipe Portugal, Rafael Parreira, Caio Stache, Beto Silva e Hélio de la Penha e Hubert, que são do Cacete Planeta, eles também escrevem aqui nessa edição. Tem a Mia Passione, Gabi Brandão, Pérola Canuto, Yandra Quirino, Pedro Mendes, Diogo Andrade, que sou eu, Caio Borracini, Bruno Jacob, Francesco também é muito bom ilustrador, tem vários desenhos dele aqui, é um comediante muito bom também. Tem o Henrique Castilho, Celso Trindade, Rodrigo Scarpa, Lígia Porto, Zé Felipe, Faro e Pati, tá bom? Então tem essa galera aí, muita gente escrevendo, e cada edição tem alguns que se repetem, mas tem vários comediantes novos aqui, então Rodrigo Marques, Nando Viana, cara, uma galera, Vitor Camejo, cara, todo mundo que você imaginar aí já escreveu alguma edição ou vai escrever, então isso só custa R$19,90 a assinatura, você assina e se assinar até o dia 10 chega a do mês, então até dia 10 de fevereiro você vai ganhar a edição de fevereiro. E aí você só manter a assinatura, todo mês 20 contos, já com frete, e aí eles entregam, e eu já tenho a coleção completa. Então até hoje foram lançadas 5, começou em setembro.
tá bom? Então é isso, Minhocasine, vai de lá Comedy. Na verdade a marca é lá Comedy, né? Vai de lá Comedy é o Instagram para você seguir. Minhocasine também você vai lá no Instagram e procura por @Minhocasine, lá tem todas as informações, se é que eu esqueci alguma. E Cuito Barber, tá o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E também eu queria aproveitar aqui que eu tenho muito ouvinte de Morato. Lá em Morato tem a Brasa and Burger. Brasa and Burger. Você viu como o meu inglês é bom? Meu amigo Everton Pereira. Não é porque é meu amigo não, mas o lanche, tanto que ele nem tá me pagando. É só para ver se eu ganho um lanche na próxima vez que eu for lá. Porque a última vez eu tive que pagar e agora eu tô nessa de permuta, né? E aí eu tô com saudade do lanche dele porque na moral o bagulho é bom. Faz lanche, faz hambúrguer na brasa, né, na churrasqueira. E aí ele comprou agora uma churrasqueira de 3 mil reais que o bagulho faz defumação. Ele defuma o hambúrguer. Nem sabia que dava pra fazer hambúrguer defumado. E eu tô curioso para comer esse hambúrguer defumado aí. E aí assim que possível eu vou lá pro Morato comer. E agora depois desse merchan eu espero aqui de graça. Tá bom? Mas se eu tiver que pagar eu pago porque vale a pena. Eu sou pão duro, hein? Mas o lanche do Everton vale a pena mesmo. Então segue lá também Brasa e Burger ou Brasa and Burger. Eu não sei exatamente como é o arroba, mas se você procurar Brasa e Burger, você vai achar. Ou me chama no Instagram que eu te mando também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. E fique com Deus. Até a próxima. Beijo no coração.